Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês bem rápido sobre gamificação e a partir de algumas vivências que eu realizei na escola pública. Meu nome é Gislaine e tenho o maior prazer em fazer essa conversa com vocês. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela. Então, a ideia aqui é falar sobre gamificação entre vivências e formatos. Crianças e adolescentes estão repletos de informações e ideias. Como que a gente se utiliza desse repertório na escola? Será que a gente consegue trazer esse repertório com todo o potencial para as nossas aulas, com todo o potencial que ele tem? Ou a gente se sente seguro um pouco porque é um repertório que a gente não conhece, que a gente não domina? Bom, então eu vou mostrar para vocês 3 experiências onde esse repertório é aproveitado. Algum tempo atrás, juntamente com os alunos, eu criei um coletivo chamado Escola de Aventureiros, onde a ideia era exatamente experienciar, né, criar algumas experiências com gamificação. E onde essa história começa? Ela começa, na verdade, não com a gamificação em si, mas com a criação de jogos. Partindo de uma demanda da escola, onde eu trabalhava na época, no laboratório de informática, as professoras pediam muitos jogos para trabalhar com os alunos e tal, e os alunos acabavam muitas vezes indo à escola apenas para jogar. Então, ao invés de repreender, ao invés de transformar isso num problema, eu convidei esses alunos para tentar, junto com eles, atender essa demanda dos professores. Foi aí que a gente decidiu, que eu perguntei para eles se eles gostariam de trazer essas ideias, esses jogos que eles gostariam para fazer, e a gente criar os nossos próprios jogos. E aí nasce esse projeto chamado Jogos do Riva, quando a gente cria, né, junto com esses alunos, jogos para serem usados pelos próprios alunos na escola, junto com os alunos. Então, foi uma busca intuitiva, um pouco dentro de acertos e erros. A ideia foi olhar para essa demanda da escola, dessas professoras, mas também contemplando os interesses dos alunos, estabelecer um diálogo com esse aluno, né, trazendo ele como um parceiro do projeto. E a ideia aqui é que a ferramenta ou a linguagem utilizada não fosse o ponto principal, mas sim a solução desse problema que era criar jogos. Por isso que a gente começou criando jogos de PowerPoint e depois passamos a criar jogos com Scratch. Conhecemos a linguagem de programação a partir dessa premissa. A partir desse projeto, né, a gente foi premiado, né, fomos convidados a conhecer outros espaços e conhecemos a gamificação. E aí nos encantamos, né? Eu falo nós porque a gente vivenciou esse projeto junto, né? Eu como professora e eles como estudantes. E conhecendo a gamificação, nós ficamos muito tentados a criar essa gamificação, criar uma gamificação nossa. E por que o nome Escola de Aventureiros? Porque grande parte desses alunos, naquele momento da vida deles, estavam muito interessados, muito empolgados com o desenho A Hora da Aventura. E gostavam dos personagens e falavam muito sobre eles. Então, eu deixei aberto para que eles criassem uma gamificação com essa temática. Nós criamos tudo, né? Percebemos que a partir da gamificação permite essas variadas linguagens, acessar diferentes conhecimentos, diferentes culturas, diferentes suportes para nos expressar. Então, nós criamos desde os croquis, como vocês estão vendo nas fotos, todo o cenário, os alunos se vestiram com o cosplay dos personagens, e no meio desse caminho, nós fomos convidados a apresentar essa gamificação numa mostra de tecnologia na formação de professores. Então, nós adaptamos essa gamificação, que era, na verdade, uma experiência que nós estávamos fazendo, para professores. Então, ela acabou se tornando uma estratégia para a formação de professores também. E aí as invenções eram baseadas numa trajetória de vivências e aprendizados, né? Então, nós já tínhamos aí todo um know-how de algumas gamificações, de escape room, que nós havíamos participado. O aluno, né, o olhar dos alunos para suas experimentações, experiência e repertório cultural, então isso foi muito estimulado por mim, foi trazido, foi
contemplado no projeto o tempo todo, o aluno era um parceiro e também um formador, eles é que apresentaram, se organizaram para apresentar essa gamificação, fazer essa vivência com os professores. Foi também priorizado o universo lúdico e fantástico como trilhas de narrativas, né? Então, não existia um compromisso de fazer muito sentido para o professor, né? Apesar de pensarmos essa gamificação para uma formação, o universo lúdico e fantástico, ele era primordial que ele existisse, porque esse é um universo que os estudantes, as crianças conhecem bem. Então, toda a trajetória do desenho Hora da Aventura foi trazida para essa vivência. E as criações com recursos tanto analógicos como digitais. Isso também para nós, a gente tentou passar por toda uma diversidade de suportes, né? De modalidades de texto, de forma de expressão. Então, nós fizemos desde a confecção do cenário, como vocês podem ver nas fotos, até jogos com Scratch para traduzir os desafios, né? Havia alguns desafios nessa gamificação e eles foram traduzidos aí, colocados como jogos do Scratch. E também alguns equipamentos de robótica que a gente usa no decorrer, né? Então, ele foi construído de forma colaborativa, com 12 adolescentes e a professora, que era eu. Porém, essa gamificação, ela, apesar de ser muito interessante, bastante profunda, demorou 6 meses para ficar pronta, ela era bastante complexa, né? Os professores se inspiravam, gostavam bastante, mas achavam que pela complexidade talvez eles não fossem aptos a realizar com os alunos. E também pela quantidade de materiais que ela exigia, os cenários, o cosplay, quantidade de pessoas para fazer com que ela se viabilizasse. Então, a partir disso, esse mesmo grupo decidiu criar uma outra gamificação, só que essa passando o espaço físico para um tabuleiro, simulando o espaço físico num tabuleiro, e nós criamos a experiência Terra de Aventura, a gamificação Terra de Aventura, que era toda pensada para um tabuleiro e pensada para ser feita em pouco tempo, que a ideia mesmo era inspirar as pessoas a criarem as suas próprias gamificações. Então, invenções baseadas numa trajetória de vivências e aprendizados. Então, esse tabuleiro, a última versão dele era uma terra de unicórnios que haviam perdido a cor do chifre, e você precisava ajudá-los nessa empreitada. Assim como na gamificação anterior, na Escola de Aventureiros, precisava se localizar os instrumentos da personagem para se realizar uma festa. Então, mas aqui já passaram Pokémon, já passaram vários outros personagens nesse mesmo tabuleiro, porque a ideia aqui era toda mecânica, toda narrativa que poderia, inclusive, ser adaptada. Então, as invenções são baseadas numa trajetória de vivências e aprendizados, experimentações para adequar a gamificação a outros espaços e contextos, né? Então, foi também uma forma de dizer como a gente traz a gamificação para outros espaços, né? Aprendizagem criativa como premissa nas invenções, né? Então, nós trouxemos esses elementos de criar mesmo os materiais, então, tudo que vocês estão vendo aí, a partir do mão na massa, os cards, produtos para inspirações e remixagens, né? Então, ela nasce com essa ideia de inspirar e proporcionar experiências de interação. E a ideia aqui, ela indo para a formação de professores e para o público em geral, era inspirar, trazer alguns recursos, alguns materiais, também brinquedos, para a partir disso ter algumas inspirações e criar os próprios jogos. Então, ele já serviu para experiências com o currículo da cidade, com alguns conteúdos da base. Então, ele permite diversidade de narrativas, criação de micromundos e diferentes propósitos a partir de uma mesma experiência, que é o que a gente acredita enquanto gamificação. Bom, e aí o que eu digo para vocês, né? Que a inovação na sala de aula é um passo corajoso, mas muitas vezes solitário. Mas, a partir do momento que você se compromete com essa inovação, com essas mudanças, o que eu posso dizer para vocês que eu aprendi entre vivências, experimentações e aprendizados? Aprende-se muito com o aluno quando ele é parceiro do projeto. A autoria e o protagonismo se dá na interação, no respeito à fala e às ideias. Não ter medo do inusitado e de não ter as respostas. Essa sensação de estranhamento que pode se traduzir por uma curiosidade investigativa.
Então, a gente pode perguntar para o aluno mesmo, aquilo que a gente não conhece, principalmente desse repertório infanto-juvenil, a gente pode perguntar, não há problema. A empatia, a autoridade e a resiliência, elas estão o tempo todo presentes nesse processo. A relação que se estabelece pelo exemplo, inspiração e negociação de acordos. E um professor é um perguntador, ele media processos. Isso também eu digo em relação aos suportes que você vai usar. Por quê? Porque você pode deixar aberto para o aluno também, muitas vezes ele dar a solução para que qual ferramenta, qual suporte de texto, qual suporte que você vai usar para se expressar, suporte de expressão, né? Então, às vezes, ele entende melhor de um programa de vídeo, é aí que vai entrar esse conhecimento que muitas vezes o professor ele se sente inseguro, o aluno conhece de infinitas ferramentas, o que ele não tem muita experiência é como usar isso para o aprendizado, e é aí que o professor ele entra como um mediador privilegiado. Por quê? E muito importante, porque o aluno muitas vezes ele faz um uso passivo da tecnologia e nós é que vamos conseguir repertoriá-lo no sentido dele utilizar essa tecnologia como um protagonista, como um autor. Ver o processo como experiência e aprendizado e produto como resultado de uma construção coletiva e colaborativa. Isso é muito importante também. Então, a gente acredita que a gamificação ela é um processo, ela é uma estratégia privilegiada, uma estratégia pedagógica privilegiada para proporcionar esse tipo de contato dos alunos com diferentes modalidades de conhecimento, diferentes modalidades culturais e também diferentes suportes para suas criações. A gamificação, quando os problemas que se apresentam ao se criar uma gamificação com desafios que permite que a gente que faz com que a gente pense como engajar as pessoas, ela vai fazer com que o aluno busque soluções das mais diversas e acesse conhecimentos que muitas vezes a gente acredita que ele não tenha e que precisam ser estimulados e precisam ser incentivados na sala de aula, porque tem um repertório aí guardado, represado, que precisa ser utilizado por nós, e é um repertório riquíssimo, né? Quem se embrenha se permite essa imersão nesses conhecimentos, tem tido ótimos resultados na sala de aula. Eu agradeço a oportunidade, deixo os contatos caso vocês precisem, e espero vocês numa próxima oportunidade. Obrigada.